Se você pudesse desenvolver apenas uma habilidade pelo resto da vida, apenas uma que fizesse diferença real em tudo, menos nos seus relacionamentos, na sua carreira, na sua paz interior, na sua capacidade de lidar com o mundo, qual seria? Não estou falando de habilidades técnicas. Não é programação, não é marketing, não é tocar um instrumento ou falar outro idioma. Essas coisas são valiosas, claro, mas não são fundamentais. Você pode viver uma vida plena sem elas. Estou falando daquela habilidade que, uma vez desenvolvida, muda tudo. Que transforma a forma como você experimenta a vida, que te dá poder real num mundo caótico. E o mais interessante, ninguém te ensina ela. Nenhuma escola, nenhuma universidade, nenhum curso profissionalizante. Você quer saber qual é? Vem comigo. Antes de te dizer o que é, deixa eu te dizer o que não é. Porque a gente passa a vida inteira achando que precisa acumular habilidades. Quanto mais, melhor. Mais diplomas, mais certificados, mais competências no currículo. E olha, não estou dizendo que isso não tem valor. Tem, mas não é isso que determina a qualidade de sua vida. Você conhece gente brilhante que é infeliz. Pessoas com múltiplos diplomas, múltiplas habilidades, múltiplas conquistas, mas que vivem ansiosas, insatisfeitas, sempre sentindo que não é suficiente. E você conhece pessoas sem formação formal nenhuma, que vivem com uma leveza, uma paz, uma clareza que você inveja. Qual é a diferença? A diferença não está no que elas sabem fazer, está em como elas lidam com o que não podem controlar. Está na forma como elas respondem ao caos. Está na habilidade que ninguém põe no currículo, mas que sustenta tudo o resto. E essa habilidade não é resiliência. Embora esteja relacionada, não é inteligência emocional, embora seja parte dela. Não é, embora se beneficie disso. É algo mais fundamental, mais simples, mais difícil. A única habilidade que realmente importa é esta: a capacidade de estar com o desconforto sem reagir. Parece simples demais, não é? Mas pensa comigo, quantas decisões ruins você já tomou porque não conseguiu ficar com o desconforto da incerteza? Você escolheu o caminho errado, o relacionamento errado, a carreira errada, porque a alternativa era ficar na dúvida, na indecisão, no não sei, e você não conseguia ficar ali. Quantos relacionamentos você destruiu porque não conseguiu ficar com o desconforto de um conflito não resolvido imediatamente? Você precisava resolver agora. Precisava de uma resposta agora. Precisava de clareza agora. E na pressa de escapar do desconforto, você disse coisas que não devia. Fez escolhas que não queria. Criou feridas que não precisavam existir. Quantas oportunidades você perdeu porque não conseguiu ficar com o desconforto do medo? Aquela mudança que poderia ter transformado sua vida, aquela conversa que poderia ter aberto portas, aquele risco calculado que poderia ter valido a pena. Mas o desconforto era grande demais. Então você escolheu a zona de conforto e chamou isso de prudência. A vida inteira é um exercício de lidar com desconforto. Desconforto físico, emocional, psicológico, existencial. E a forma como você lida com esse desconforto determina quase tudo na sua vida. Porque quando você não consegue estar com o desconforto, você reage. E reação raramente é sabedoria. Você come demais porque não consegue estar com o desconforto da ansiedade. Você bebe demais porque não consegue estar com o desconforto da solidão. Você compra coisas que não precisa porque não consegue estar com o desconforto do vazio. Você rola fio infinito porque não consegue estar com o desconforto do tédio. Você explode com as pessoas porque não consegue estar com o desconforto da irritação. Você foge de conversas difíceis porque não consegue estar com o desconforto da vulnerabilidade. Você aceita menos do que merece porque não consegue estar com o desconforto de decepcionar alguém. E todo esse fugir, todo esse reagir, todo esse tentar escapar do desconforto é o que cria a maior parte do sofrimento desnecessário na sua vida. Não o desconforto em si, mas a sua incapacidade de estar com ele. Mas por que é tão difícil? Por que essa habilidade tão simples, na teoria, é tão complicada na prática? Porque fomos condicionados a vida inteira a evitar desconforto. Desde criança, nos ensinaram que desconforto é ruim, que deve ser eliminado, que algo está errado se você está desconfortável. Você chora, te dão algo para parar de chorar. Você sente tédio, te dão algo para distrair. Você sente frustração, te protegem dela. E aos poucos, você internaliza a mensagem. Desconforto é inimigo, desconforto é perigo, desconforto deve ser evitado a todo custo.
E a sociedade moderna só amplifica isso. Tem uma solução para cada desconforto. Ansioso, tome isso. Entediado, assista a isso. Solitário, compre isso. Triste, consuma isso. Tudo é desenhado para te tirar do desconforto o mais rápido possível. E você vai perdendo a capacidade de simplesmente estar com o que está sentindo. E aqui está o paradoxo cruel. Quanto mais você evita desconforto, mais intolerante você fica a ele. Sua janela de tolerância fica cada vez menor. Coisas que antes você aguentava agora parecem insuportáveis. E você vira refém das suas próprias reações, sempre fugindo, sempre buscando o alívio imediato, sempre incapaz de estar com o que é. E aí, a vida cobra o preço, porque a vida não te poupa de desconforto. Não importa o quanto você tente evitar. Perdas vão acontecer. Mudanças vão acontecer. Incertezas vão acontecer. E se você não desenvolveu a capacidade de estar com isso, você entra em colapso. Ou pior, você cria camadas e camadas de mecanismos de fuga que te afastam cada vez mais de você mesmo. Então, como você desenvolve essa habilidade? Como você aprende a estar com o desconforto sem reagir? Não é mágico, não é instantâneo, é prática, é treinamento. Como qualquer habilidade, você começa pequeno, muito pequeno. Você sente vontade de checar o celular sem motivo. E você não checa, você fica com a vontade. Você observa ela. Você sente o desconforto da ansiedade leve, do tédio, da inquietação. E você não faz nada. Só fica ali por 2 minutos, por 5 minutos, até a vontade passar. E ela sempre passa. Você sente raiva subindo. E em vez de reagir imediatamente, você pausa. Você respira, você fica com a sensação física da raiva no seu corpo, o calor no peito, a tensão nos ombros. E você não age a partir dela. Você deixa ela estar ali, você observa ela. E eventualmente ela diminui, e você pode escolher sua resposta em vez de só reagir. Você tem uma conversa difícil pela frente. E você sente o medo, a ansiedade, a vontade de fugir. E você não fuga, você fica com o desconforto. Você reconhece. Estou com medo. E tudo bem, eu posso fazer isso mesmo com medo. E você faz, não porque o desconforto passou, mas porque você aprendeu que pode existir com ele. Você está numa transição, numa mudança, numa incerteza, e você não sabe o que vai acontecer. E isso é profundamente desconfortável. E você quer desesperadamente ter controle, ter certeza, ter clareza. Mas você não tem. Em vez de forçar uma resposta, em vez de tomar uma decisão apressada só para aliviar a ansiedade, você fica no não sei. Você habita a incerteza. Você confia que a clareza vai vir quando for hora. E aos poucos, sua janela de tolerância se expande. Você consegue ficar com mais, consegue sentir mais sem precisar fazer algo a respeito. Consegue existir no desconforto sem entrar em pânico. E isso muda tudo. Quando você desenvolve essa habilidade, quando você aprende a estar com o desconforto sem reagir, sua vida inteira muda. Não porque o desconforto desaparece, mas porque ele para de te controlar. Você para de tomar decisões impulsivas, porque você consegue ficar com a incerteza tempo suficiente para escolher com sabedoria em vez de só reagir com medo. Seus relacionamentos melhoram, porque você consegue ficar com o desconforto de um conflito, de uma diferença, de uma vulnerabilidade, sem precisar resolver tudo imediatamente ou fugir sua ansiedade. Diminui, porque você para de lutar contra toda a sensação desconfortável e começa a deixar as coisas serem como são. Sua criatividade aumenta, porque você consegue ficar no desconforto da página em branco, da incerteza criativa, sem precisar de inspiração imediata. Sua coragem cresce, porque coragem não é ausência de medo, é a capacidade de agir mesmo sentindo medo. E você só consegue isso quando pode estar com o desconforto do medo sem ser paralisado por ele. Você se torna menos dependente de validação externa, porque você consegue ficar com o desconforto de não ser aprovado, de não agradar todo mundo, de existir autenticamente mesmo que isso desagrade alguns. Você para de precisar de tantas distrações, de tantos vícios, de tantos mecanismos de fuga, porque você consegue simplesmente estar com você mesmo, com o silêncio, com o que quer que esteja presente. E talvez mais importante, você se torna livre, não livre de desconforto. Isso é impossível, mas livre dentro do desconforto, capaz de viver plenamente,
mesmo quando as coisas não estão confortáveis. E isso é o mais próximo de liberdade real que existe. Então a única habilidade que realmente importa não é glamourosa. Não vai no seu currículo, não impressiona ninguém numa festa, mas sustenta tudo. É a capacidade de estar com o desconforto, sem reagir, de sentir sem precisar fazer, de existir na tensão sem precisar resolvê-la imediatamente, de habitar a incerteza sem entrar em colapso, de viver plenamente mesmo quando a vida não está sendo confortável. E você desenvolve isso não lendo sobre isso, não entendendo intelectualmente, mas praticando todo dia em pequenos momentos. Na fila do mercado, quando você quer checar o celular e escolhe não checar, na discussão quando você quer explodir e escolhe respirar primeiro, na incerteza quando você quer forçar uma resposta e escolhe esperar. Pequenas práticas repetidas consistentemente, que expandem sua capacidade de estar com a vida como ela é, não como você gostaria que fosse. E quando você faz isso, quando você desenvolve essa habilidade fundamental, todas as outras habilidades se tornam mais acessíveis, porque você não está mais gastando toda a sua energia fugindo do desconforto. Você pode usar essa energia para crescer, para criar, para se conectar, para viver. Então essa é a única habilidade, a que sustenta todas as outras. A que ninguém te ensina, mas que determina quase tudo. A capacidade de estar com o desconforto sem reagir. Você tem essa habilidade? Você está desenvolvendo? Porque se está, você está desenvolvendo a única coisa que realmente importa. Porque é ali, nesse espaço entre o desconforto e sua reação, que você encontra sua verdadeira liberdade.